Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia que, à primeira vista, parece não fazer sentido nenhum. Como que um desastre, uma perseguição, pode se transformar na semente de um grande crescimento? Vamos dar uma olhada em como isso seria possível. Olha, toda essa nossa análise de hoje vem de um estudo bíblico sobre o livro de Atos dos Apóstolos. É um material que dá uma perspectiva fascinante sobre como aparentes reveses podem, na verdade, ter um propósito bem maior. Então, a pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa. Como algo tão destrutivo como uma perseguição pode, na verdade, abrir caminho para expansão e fortalecimento? Parece contraditório, né? Mas vamos ver o que o material de origem nos diz. Ok, para a gente começar a entender essa aparente contradição, o estudo nos leva lá para trás no tempo, para um momento de crise profunda da igreja cristã primitiva. A gente está em Jerusalém, bem no comecinho do movimento cristão. O livro de Atos, lá no capítulo 8, conta que uma grande perseguição simplesmente explodiu contra a igreja. E não foi um obstáculo pequeno não, foi um ataque total. E as consequências foram imediatas e, olha, bem severas. Os fiéis tiveram que fugir, se espalhando por toda a região. E no centro disso tudo tinha uma figura chamada Saulo, que, como diz o texto, assolava a igreja, prendendo homens e mulheres. Do ponto de vista humano, parecia o fim. Mas é bem aqui que a história dá uma virada totalmente inesperada. O estudo nos aponta um dos maiores paradoxos que existem: a transformação do próprio adversário. O material de origem apresenta um princípio muito poderoso. Às vezes, os oponentes mais ferozes de uma causa têm o potencial de se tornarem seus defensores mais apaixonados. E essa transformação é personificada em Saulo. De um lado, a gente tem o homem que assolava a igreja. Do outro, a mesmíssima pessoa, que mais tarde seria conhecida como Paulo, sendo descrita como um instrumento escolhido. O maior inimigo se torna o missionário mais influente. Essa mudança é tão impactante justamente por causa da credibilidade e do zelo que só um ex-adversário poderia ter. E essa citação é o ponto de virada. Segundo o texto, essa é a perspectiva divina sobre Saulo. Enquanto todo mundo via um destruidor, o texto sugere que havia um plano completamente diferente para ele. Então, o ponto crucial é que a perseguição, de um jeito meio torto, acabou colocando o futuro maior defensor da fé no centro de toda a ação. E olha, esse não é um caso isolado não. O estudo bíblico faz uma ponte com tempos mais modernos, citando C.S. Lewis, um acadêmico que era um ateu ferrenho e se tornou um dos mais eloquentes defensores do cristianismo no século XX. A ideia é que esse padrão de transformação se repete. Isso nos leva direto para o segundo paradoxo, que é tão contraintuitivo quanto o primeiro. Como é que a destruição de uma comunidade centralizada pode levar, na verdade, à sua maior expansão? O argumento do estudo é que o que parecia uma derrota catastrófica, a dispersão forçada da comunidade, foi, na verdade, o próprio mecanismo que garantiu o sucesso dela a longo prazo. O processo aconteceu mais ou menos em 3 etapas. Primeiro, tinha uma igreja forte, mas bem concentrada em Jerusalém. Depois, a perseguição quebra esse centro, forçando as pessoas a fugirem. E por fim, ao fugir, elas levaram a mensagem consigo, plantando novas comunidades por onde passavam. A desestruturação acabou virando a estratégia de expansão. E aqui está a prova, direto da fonte. O versículo é claríssimo. Aqueles que foram espalhados não se esconderam. Pelo contrário, eles continuaram anunciando a palavra. A crise não os silenciou. Na verdade, deu a eles um novo público e um novo território. Então, como é que a gente junta essas duas ideias? O inimigo que vira herói e a perda que se transforma em ganho. O estudo nos oferece uma estrutura para a gente conseguir entender essa lógica. A explicação proposta é que esses eventos não são acidentais. Eles parecem seguir um padrão que, talvez, não faça sentido do nosso ponto de vista, mas que se encaixa num plano maior, operando num nível bem diferente da nossa lógica cotidiana. Para dar fundamento a essa ideia, o estudo cita esta passagem do livro de Isaías. A mensagem aqui é que a lógica humana e a lógica divina operam em níveis diferentes. O que para a gente parece um caos total pode ser, na verdade, parte de uma ordem superior, de um propósito que a gente não consegue enxergar de imediato. Isso aqui resume a ideia central. Onde a perspectiva humana só consegue ver derrota e perda na perseguição e na dispersão, a análise da fonte revela uma lógica totalmente diferente. Uma de transformação e de expansão. É uma mudança radical de perspectiva. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a gente olhar para os desafios nas nossas vidas ou no mundo e se aplicarmos essa mesma lógica, e se aquele maior obstáculo que se enfrenta hoje
estiver de alguma forma estranha preparando o caminho para a maior força de amanhã. É uma ideia para se pensar.